A minha história e a sua história é muito parecida com a de Esther. Não, porque assim, vamos pensar no cenário, gente. Quem que era gente? A paz do Senhor, tudo bem? Mais um vídeo aqui da semana para vocês. Vamos falar sobre Esther. Enquanto você tá aí lavando a sua louça, arrumando sua casa, indo pro serviço, deixa esse vídeo rolando aí no seu celular e presta atenção no que eu vou te dizer, porque Deus tem uma palavra para sua vida hoje através desse falar. Sabe que Esther, ela se tornou a rainha da Pérsia. Só que, quem que era Esther, gente? Primeiro que Esther, ela já começa a história dela perdendo tudo. A Esther, ela é criada pelo primo. E qual que era o costume? Era ser criada pelos tios, né? Mas Esther já não tinha mãe, não tinha pai e foi criada pelo primo. Então Esther era uma menina órfã. Aqui anotadinho para falar certinho para vocês. Esther era uma jovem órfã, criada pelo seu primo. Ela era uma exilada judia vivendo na Pérsia, sem posição nenhuma de destaque. Então quem olhava para Esther falava assim: aquela dali não vai dar em nada. Escutou isso, gente? Aquela dali tá perdida. Aquele dali, aquele dali é um moleque, não serve pra nada. Assim, olhando o cenário de Esther, Esther era uma pessoa que tinha perdido tudo. Ela já entrou na história perdendo. E sabe o que eu lembro quando eu leio a história de Esther? Deus, quando ele quer usar muito uma pessoa, não tem alguém que ele não amassou muito, que ele não espremeu muito, que ele não fechou o circo da pessoa muito antes de usar muito a vida daquela pessoa. A gente passa por momentos que a gente acha que vai ser o fim, momentos que a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, porque é Deus fechando o circo. É Deus mostrando que, ei filha, sem mim tu não consegue. Ei filho, sem mim tu não consegue. Tu precisa de mim, porque nós somos sedentos, nós somos dependentes de Deus. Eu falo isso para todo mundo, gente, eu sou dependente de Deus em todo momento. Porque quem eu sou e quem eu era, gente, se você olhar para a Duda de trás, você vai falar, meu Deus, olha na onde Deus colocou essa menina. E, gente, olha na onde Deus colocou Esther. Esther de uma pessoa que era órfã, uma pessoa que entrou na história perdendo, ela se tornou a rainha, gente. E lógico que como na vida de Esther, que a gente está usando de exemplo, como na nossa vida, teve muitos desafios. Era que naquele tempo, se a rainha fosse a presença do rei, sem ser chamada, ela sabe do decreto que queriam matar o povo dela, que até ela, né, poderia morrer. Ela fala para todo o povo, vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Ele é Deus do de repente. Eu falo assim, gente, Deus ele é doido, né? Deus ele é maluco. Deus ele coloca a gente em um cenário que a gente não entende, que a gente não compreende. Mas daí é assim, a gente tem que obedecer, a gente tem que crer, a gente tem que ter fé e ser obediente a Deus, né? Deus, ele usa a vida de Esther, Deus, ele usa o posicionamento de Esther para salvar todo um povo judeu. Ele vai usar a sua vida para salvar a vida de outras pessoas. Porque às vezes é só você que busca dentro da sua casa, às vezes é só você que é o cristão dentro da sua casa. Deus vai usar a sua vida para salvar a vida da sua família, da sua parentela. E quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a ficar difícil, é aí, gente, que a gente tem que ter a nossa fé firmada na rocha que é Cristo. É uma pessoa que não tinha nada e olha a posição que Deus colocou ela. Mas aí entra a obediência em Deus, a constância em Deus, em você buscar, orar, jejuar. Não jejuar porque você quer que Deus se molde ao seu coração, não. Mas para que você esteja no centro da vontade de Deus. Para que a gente esteja vivendo o propósito de Deus na nossa vida. Não sei você, mas toda vez que eu vou orar, eu falo assim, Senhor, qual que é o próximo passo que é para mim dar, Pai? O que que o Senhor quer que eu faça? Porque, gente, eu já tentei caminhar sozinha com as minhas próprias pernas, fazer do meu próprio jeito, fazer do jeito que eu bem entender, e eu sempre quebrei a cara. Mas quando eu decidi confiar em Deus, tudo mudou, tudo fluiu, porque os planos do Senhor são bons, perfeitos e agradáveis. Eu sempre repito isso minha vida inteira.
Os planos do Senhor é bom, perfeito e agradável. Então só basta a gente crer e a gente confiar. E às vezes você, como eu, você vem de um cenário de uma vida de Esther, órfão, uma pessoa que já entrou na história perdendo tudo. E talvez você esteja até desgastada, desanimada, mas não desanima. Seja forte e corajosa, não temas, não desanime, porque o Deus que cuida de você, ele não dorme, o Deus que cuida de você, ele não perde batalha. Então, se você está começando esse dia, ou se já aconteceu coisas no seu dia que te deixou para baixo, que te deixou frustrada, levanta a sua cabeça, buscar Deus, vai orar. A ansiedade, o medo, a angústia, o estresse, eles não pertencem a Deus. Deus, ele é paz, ele é leveza. Então, muitas das vezes a gente fica tão angustiado com as coisas que acontecem que a gente esquece que quem cuida da gente é Deus. Então, assim, não tem o porquê a gente temer, a gente tem que crer e confiar. Então, gente, esses vídeos são palavras bem curtinhas, bem rápidas, assim, pro seu dia a dia. Uma vez por semana que eu posto aqui. Se esse vídeo falou com você, já deixa aqui nos comentários, já me conta aqui nos comentários o que Deus falou com você. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar essa mensagem com alguém que está passando por algum momento difícil, com alguém que está pensando em desistir. E fala para essa pessoa o livro de Esther. Minha filha, lê o livro de Esther, porque tu vai ver que Esther era uma pessoa improvável, que vivia num cenário improvável, mas que Deus colocou ela como rainha. E assim como Deus fez na vida de Esther, Deus ele também vai fazer na minha e vai fazer na sua vida, se assim a gente fizer a vontade dele. Porque não basta a gente somente falar para Deus fazer, a gente tem que ser obediente à voz de Deus. Beijo, tchau, gente, Deus abençoe e até o próximo.